Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos hoje aqui mais uma vez para gravar e divulgar arte espírita através de contos, de narrativas poéticas. Hoje o conto intitula-se De Volta ao Palco. Nós vamos ler e em seguida comentaremos as reflexões que estão na narrativa. A colônia espiritual Amparo de Jesus fica localizada dentro do umbral denso. Foi para lá que Silviana Martins, a ex-cantora de rádio, ex-rainha do Samba Canção, é conduzida. Assim que recupera-se, ela é levada por Lúcia, sua amiga e protetora espiritual, às câmaras de retificação da cidade invisível. Silviana desencarnou em 1973. Durante 15 anos, permaneceu presa à crosta terrestre, perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro e indo diariamente aos corredores vazios da Rádio Nacional. Nos lábios de Silviana existia uma indagação aflita. Onde estão meus fãs? Não é possível que tenham me esquecido. Sou Silviana Martins, a rainha do Samba Canção. Algumas estrelas da época vivida por Silviana, conhecida como os anos de ouro do rádio, ainda estavam encarnadas na década de 50, mas ela não os reconhecia. Envelhecidos, a maioria com carreira artística em declínio, alguns morando no retiro dos artistas, surgiam irreconhecíveis para Silviana. Presa ao passado, a ex-rainha do Samba Canção verificava, desolada, que o sucesso acabara. A fama fora embora. Ela não conseguia entender a sua condição de desencarnada, pois numa tarde de 1973, uma excessiva dose de cocaína levara a óbito. Ela vivia seus últimos anos de encarnada recolhida numa cobertura de Copacabana, que comprara nos tempos áureos. Mas como estava sem dinheiro, desempregada, a casa vivia suja, com ratos e baratas. Ela pedia dinheiro emprestado a raros amigos que restaram, quantia que servia apenas para sustentar o seu vício. Desidratada, desnutrida, com roupas esfarrapadas, ia a fornecedores seguros que lhe ofereciam cocaína de boa qualidade, que ela utilizava avidamente. Até que naquela tarde de 1973, uma parada cardíaca colapsou-a. O corpo físico entrou em decomposição dentro da cobertura. Os vizinhos, sentindo odores cadavéricos dentro do prédio, chamaram o corpo de bombeiros. Os militares encontraram o corpo decomposto da ex-rainha do Samba Canção. Levaram-na ao IML até que sua amiga Lúcia, naquele período ainda encarnada, reconheceu-a e sepultou-a no cemitério do Caju. Alguns anos depois, Lúcia também desencarnou e, preocupada com o destino da irmã adotiva, integrou a equipe de samaritanos da colônia Amparo de Jesus. Lúcia tinha condições espirituais de morar em colônias mais elevadas, situadas no umbral superior. No entanto, ligada afetivamente a Silviana, manteve-se no umbral denso. Após 15 anos de tentativas infrutíferas, Lúcia conseguiu uma brecha junto a Silviana. A ex-cantora estava cansada de perambular inutilmente pelas ruas cariocas e pelos corredores vazios da Rádio Nacional.
Ela nunca fora religiosa, raramente orava. Contudo, devido ao cansaço provocado por suas buscas infrutíferas, certo dia refugiou-se numa igreja católica. Chorosa, lembrou Santiago Alvim, o rapaz que fora seu namorado ocasional, que a ajudara no início da sua carreira artística e que morrera por causa dela, que o sustentava com vício, comprando-lhe cocaína. Silviana lembrou-se da maldição lançada pela mãe do moço cocainômano, quando afirmou-lhe que ela perderia tudo que conquistara. Após aquela maldição, ela iniciou-se no vício da cocaína e nunca mais recuperou-se, nunca mais o largou. Dentro da igreja, Silviana chorou e arrependeu-se. Adquiriu o hábito de frequentar aquele templo. Esta atitude permitiu a brecha que Lúcia precisava para resgatá-la. E foi o que aconteceu. Após 15 anos perambulando pela crosta, sem entender-se desencarnada, ela foi finalmente levada à colônia Amparo de Jesus. Recuperou-se lentamente e hoje, Lúcia falou-lhe: é preciso que você me acompanhe às câmaras de retificação, querida. Lá chegando, Silviana atinge uma área da câmara localizada na penumbra. Ela vê Santiago Alvim, inconsciente, deitado no leito. Lúcia explica-lhe: somente uma reencarnação compulsória pode salvá-lo, Silviana. O que é reencarnação compulsória? É uma reencarnação expiatória sem um planejamento detalhado. Santiago prejudicou seus neurônios devido ao uso imoderado de cocaína. Ele precisa arcar com as consequências de seus atos impensados. Reencarnará com paralisia cerebral, mas precisa de alguém que detenha a responsabilidade de acolhê-lo como filho. Os progenitores de Santiago ainda estão no umbral denso, sem condições imediatas de ajudá-lo, por causa da revolta e do inconformismo. Nesse caso, você é a pessoa mais indicada para recebê-lo como filho. Eu? Sim, você indiretamente foi responsável pela sua situação atual. Por isso, nada mais justo que ajudá-lo agora, agasalhando-o em seu seio. Silviana fica em silêncio. Sai da enfermaria pensativa. Lúcia a acompanha. Está na hora de deixares de lado a porta larga da fama e do sucesso e penetrares na porta estreita da humildade e da caridade. Quem serão meus pais? Seu Antônio e Dona Margarida estão prontos para serem seus progenitores novamente. Eles a auxiliarão. Após longa pausa, Silviana decide-se. Está bem. Serei mãe dele. Poderei ser cantora novamente? Não. Terás voz comum, sua capacidade vocal será sem alcance, mas teus pendores artísticos inatos a levarão de novo na direção da música. Podes escolher seres instrumentista, participares como musicista de grupos artísticos. Por que não posso ser cantora? Porque caso tenhas a voz cristalina de outrora, há riscos de voltares às armadilhas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Precisas adotar uma atitude artística mais equilibrada, evitando ambições desmedidas, nos quais a fama e o sucesso levem-na a sucumbir. Mas buscar a fama e o sucesso é pecado? Um artista não tem o direito de buscar o reconhecimento do público? Claro que não é pecado buscar a fama e o sucesso. Perdão, pessoal, eu estou gripado, tá? Claro que não é pecado buscar a fama e o sucesso.
Mas esqueceste algo que nenhum artista talentoso deve deixar de lado: a humildade. A fama e o sucesso não devem ofuscar os olhos dos grandes artistas. O objetivo do verdadeiro artista é vivenciar o amor à arte, não colocando a fama e o sucesso como finalidades, e sim como consequência. Fama e sucesso, quando mal direcionados, destrói artistas talentosos. E você é um exemplo disso. Silviana abraça a amiga. Você vai me visitar de vez em quando, depois que eu voltar ao palco terrestre? Com certeza. Pedirei licença para ser um espírito amigo, que a acompanhará sempre que possível. Você também vai reencarnar? Por enquanto, não. Minha programação ainda levará algum tempo para acontecer. Lúcia acompanha Silviana de volta ao apartamento onde as duas residem. Ela preparar-se-á para retornar ao palco terrestre, sendo mãe de Santiago Alvim. No ano 2000, em Petrópolis, reencarna a jovem Júlia Guimarães, que no século XX fora Silviana Martins. Seu Adalberto, pai da menina, é taxista. A mãe, Dona Lucina, tem pequena loja de roupas. A família recebe a pequena Júlia no seio doméstico, em meio à alegria geral. Desde cedo, Júlia demonstra amor pela música. Aprende percussão e cria um grupo de pagode chamado Beleza Suprema. Intuitivamente, Júlia manipula facilmente o tantã, o tamborim, o pandeiro, diversos instrumentos. O grupo de pagode precisa de um vocalista e Sérgio Antares, amigo de infância de Júlia, é o escolhido. Beleza Suprema faz relativo sucesso em Petrópolis. São convidados para casamentos, batizados, aniversários, festas de final de ano. Apesar do salário minguado e do pouco sucesso, Júlia não desiste da música. Para complementar a renda, ajuda a mãe na loja de roupas, até que um fato determinante modifica sua vida. Ela e Sérgio são namorados. Apesar dos cuidados com preservativos, numa noite Sérgio descuida-se e Júlia engravida. Imediatamente Sérgio desaparece de Petrópolis. Não quer assumir filho. Uma de suas amigas sugere: faz aborto, Júlia. Tira essa criança que só vai te dar trabalho. Agora que o teu grupo de pagode começou a fazer sucesso, que você foi arrumar filho? Júlia, a princípio, aceita a ideia. Faz o empréstimo, vai a uma clínica de aborto. Quando está na sala de espera, ouve alguém alertá-la. Não faça isso, minha amiga. Perderás a oportunidade do reajuste? Esqueceste teu compromisso de entrar na porta estreita? Fama e sucesso são efêmeros, e somente o amor é a fonte da felicidade nos corações que sabem cumprir os seus deveres. Lúcia, espírito protetor de Júlia, a alerta. Ainda desencarnada, Lúcia a visita periodicamente, alertando-a em momentos difíceis. Intuída por Lúcia, Júlia desiste do aborto, abandona a sala de espera da clínica. Passam-se 9 meses e Julinho reencarna. O menino tem paralisia cerebral, vive preso numa cadeira de rodas, mas a limitação física do filho não diminui o amor da mãe. Em 2024, quando Júlio completa 1 ano, sua mãe consegue uma clínica de reabilitação que auxiliará muito o menino. Júlia prossegue a sua incerta e difícil carreira musical. Sem vocalista, as 4 moças do Beleza Suprema cantam juntas, dando suporte uma à outra. Apesar da voz sem arroubos de afinação, Júlia destaca-se. Ensina as amigas a dividirem as tonalidades vocais. Não são famosas, não ganham muito, mas o amor à música traz felicidades. De volta ao palco terrestre, Júlia, que fora Silviana Martins, ex-rainha do samba-canção, aprende que a finalidade da vida é o amor. Fama e sucesso são consequências efêmeras,
A fama e o sucesso constroem uma felicidade passageira. E somente o amor é capaz de proporcionar uma felicidade duradoura. Bem, para quem acompanha o canal, vocês devem estar lembrados que essa personagem foi abordada naquele conto anterior, Cantora de Rádio, que era uma mulher, uma cantora que foi rainha do samba canção, desencarnou e ficou presa na crosta terrestre porque ela não admitia a perda da fama. Ao desencarnar, ela foi acolhida, depois desse período de perambulação, de estado de perturbação, por uma amiga numa colônia e se preparou para voltar ao palco terrestre. Só que não seria mais famosa, não teria mais uma voz cristalina. E por que isso? Para evitar exatamente que ela recaísse no erro ocasionado anteriormente pela fama, pela vaidade, pela busca desenfreada do sucesso. Então a primeira lição aqui do nosso conto é o seguinte, né? A doutrina espírita, ela não é contra ao artista, a pessoa buscar o sucesso, buscar a fama, buscar ter dinheiro. Agora, a questão é, quais são os meios que a pessoa utiliza para atingir esse objetivo? Então, a nossa irmã teve uma passagem anterior na qual ela usou meios ilícitos. Então, quem acompanha o canal viu, né, que ela se envolveu com uma pessoa que era mafioso, comprava droga para um rapaz para poder se dar bem lá no meio artístico. Enfim, ela cometeu uma série de equívocos que a levaram a uma situação de comprometimento perante a espiritualidade. E ela teve um débito, ela contraiu um débito com aquele rapaz, com aquele que seria o filho dela, porque ela comprava droga para ele e ele conseguia que ela se mantivesse no meio artístico, porque o pai dele era produtor, né, de um programa radiofônico, e aí ela comprava droga para ele aí fazia uma movimentação para que o pai mantivesse essa cantora, né, a Silviana Martins, nos programas de rádio. E ela com isso criou um débito com ele, porque ele veio a desencarnar como suicida indireto, por causa do uso excessivo de droga, e era obrigado e seria levado, devido à sua situação espiritual, a reencarnar com paralisia cerebral. Outra questão também que a gente quer deixar bem claro, a gente não está aqui dizendo que todo mundo que tem autismo, que tem paralisia cerebral, que tem alguma deficiência física, é porque errou no passado, que foi uma pessoa ruim, que foi alguém que se equivocou. Cada caso é um caso. Existem espíritos, e eu conheci um, eu já até falei com vocês aqui uma ocasião, o senhor Amazonas Hércules, que ele não precisava vir doente, mas ele reencarnou ranceniano numa época que não tinha cura para a hanseníase, porque ele via a necessidade de dar exemplos para aqueles que tinham essa doença. Na época que ele reencarnou, hanseníase não tinha cura. Hoje já tem remédio, naquele tempo não tinha. A pessoa ficava na colônia de Curupaiti e ele criou uma casa espírita chamada Centro Espírita Filhos de Deus, no qual ele dirigia. E eu o conheci pessoalmente. E ele é uma pessoa que transmitia uma paz muito grande para nós. E ele não, de acordo com as informações reencarnatórias do Chico, do Divaldo, ele não precisava vir com aquela doença, ele veio para dar exemplo. Então, tem alguns espíritos, por uma questão de dar exemplo para outros, reencarnam com deficiências. Mas também existem muitos que reencarnam com deficiência em função dos erros cometidos anteriormente. Quando a pessoa é usuária de droga, os neurônios do indivíduo, eles são destruídos, eles são afetados. E a gente sabe que sempre que nós debilitamos o nosso corpo físico, nós debilitamos também o nosso perispírito. Então esse menino que reencarnou como filho da Júlia, né, que depois foi o nome que ela adotou
na reencarnação no século XXI, ele tinha os neurônios deficitários e ele precisava reencarnar com paralisia cerebral. Ela inicialmente pensou até em aborto, mas depois ela, consciente da necessidade de ajudá-lo, acolheu e vivenciou aquela situação de ajudar aquele espírito que ela tinha sido responsável pela queda dele. Então, a gente vê que o amor maternal, ele é maravilhoso, e muitas vezes as mães recebem nos braços os filhos que elas criaram débitos de alguma maneira, ou às vezes até foram grandes desafetos do passado que estão reencarnados como filhos para que aconteça uma reencarnação. E o amor materno tem que predominar em relação à questão de eu não quero ter trabalho porque eu não quero ter filho autista, eu não quero ter trabalho porque eu não quero que a gravidez deforme meu corpo. Com todo respeito às nossas irmãs que pensam assim, a doutrina espírita alerta que isso é um equívoco, que quando você tem um filho, você tem uma responsabilidade perante a lei divina de acolher aquele filho. E se você não está em condições, você não quer, que você não faça aborto, que você permita que ele reencarne e coloque para doação, peça alguém para ajudar, enfim, não se permita matar um espírito que está voltando para o mundo material, né? Então isso é uma visão que a doutrina espírita nos fala. A gente sabe que esse tema do aborto é um assunto polêmico. Muita gente hoje fala que eu faço mesmo e acabou, porque eu sou dona do meu corpo, sou mulher, eu sou dona do meu corpo. Mas a doutrina espírita nos fala que é um grande equívoco, que a mulher, ela, se você não quer ter um filho, se você não quer estar em condições de ter, que você deixe ele nascer e você dê para alguém que possa criar. A gente vê aí tanta avó, né, tanto tio, tanto parente que cuida de uma criança que a mãe não está afim, às vezes a mãe tem algum problema, não quer, rejeita, e aí alguém da família vem, acolhe e aquela criança consegue ter uma vida equilibrada. Então, ela, graças a Deus, né, aqui no conto, ela conseguiu, não levou adiante a ideia do aborto e acolheu aquele filho. E, finalizando nosso comentário, a arte, é importante o artista ter reconhecimento do público? Mas a finalidade principal é você exercitar a arte para que as suas potencialidades espirituais se desenvolvam. Isso é que é o mais importante. Às vezes, você tem excelentes músicos, excelentes artistas, excelentes cantores que não conseguem aquele reconhecimento, mas não deixam de ter seu valor. E a gente queria finalizar aqui esse nosso comentário de hoje falando a respeito de um autor que nós conhecemos, maravilhoso, chamado Johnny Wolfe, que é considerado, hoje ele é considerado o pai da bossa nova, mas naquela época que ele estava encarnado, ele foi esquecido, né? E hoje reconhece-se que ele é o pai da bossa nova. E tem uma outra cantora também maravilhosa, que é a Laíde Costa, que somente agora com 80 e poucos anos que o talento dela está sendo efetivamente reconhecida, que também é conhecida como a mãe e a musa da bossa nova. Então, meus irmãos, era isso que a gente queria conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.